Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço em que nós olhamos para as notícias do ponto de vista de um cristão com a Bíblia na mão. A nossa palavra de hoje é algo que nos traz tristeza, mas que faz parte daquilo que é a nossa posição como cristãos em termos de reconhecimento. Ravi Zacarias foi um nome muito conhecido e sonante no meio evangélico dos Estados Unidos da América. Era um homem conhecido pela sua capacidade de transmissão da palavra de Deus. Ele era muito inteligente, o seu discurso era sábio, era feito de forma com grande capacidade e ele ficou conhecido dentro da área da apologética, ou seja, a defesa da fé. Quando um americano evangélico comum pensava em alguém capaz de defender a fé no meio dos contextos científicos mais elevados e também pensando em alguém que tinha capacidade de alcançar as classes altas da nação, pensava em Ravi Zacarias, porque ele pessoalmente e o ministério que ele desenvolveu estavam voltados essencialmente para isto. Durante muito tempo ele foi realmente um instrumento para levar a palavra de Deus e o Evangelho a muitas pessoas. Podemos dizer que muitos milhares puderam chegar ao conhecimento da verdade através dele. Ravi Zacarias faleceu o ano passado e na altura do seu falecimento houve muitas manifestações no sentido de reconhecerem o valor que ele tinha tido e a importância do seu nome no meio evangélico, especificamente nos Estados Unidos da América, mas certamente muita gente em todo o mundo sabia. Infelizmente, pouco depois começaram a surgir informações de um comportamento da parte dele que não teria sido o melhor. E surgiram acusações por parte de mulheres e casais de atitudes que foram incorretas do ponto de vista, digamos, da atitude sexual para com algumas pessoas. Poderia ter sido alguma coisa que encarada apenas como calúnia. Agora que o homem morreu, então vamos falar mal dele, porque ele não está aqui mais para se defender. Mas a instituição à qual ele fundou e ao qual o seu nome está ligado não escondeu isto, não varreu para debaixo do tapete. Encarou a situação e chamou um inquérito de uma organização isenta que pudesse avaliar aquilo que tinha acontecido e realmente veio à luz muitas situações, infelizmente, que confirmavam aquilo que estava a ser colocado como acusação. Com base nisto, esta instituição reconheceu publicamente e veio pedir perdão por aquilo que tinham sido as atitudes que foram tidas pelo seu fundador, reconhecendo os seus erros e admitindo os seus pecados. Como eu disse, esta é uma palavra triste e poderia perfeitamente ter evitado utilizar este pequeno tempinho para falar sobre isto. Talvez para muitas pessoas que vão acompanhar dizem, mas nós nem sabemos quem foi Ravi Zacarias. Mas apareceu na mídia, apareceu de forma muito significativa, sobretudo nos Estados Unidos da América. Os jornais liberais aproveitaram uma grande oportunidade para atacar os evangélicos, o que sempre acontece nesta situação. E nestes casos o nome evangélico aparece inclusive antes do nome da pessoa, porque é normalmente assim que acontece quando há uma acusação deste tipo que é confirmada. Nós então trouxemos este tema porque nós, do ponto de vista cristão e bíblico, somos levados a assumir aquilo que são as falhas, a reconhecer aquilo que são os erros. Os erros não se tratam escondendo-os, fazendo de conta que eles não aconteceram, varrendo-os para baixo do tapete. Eles se tratam reconhecendo e fazendo penitência, no sentido de confessar o pecado e poder resolver as situações. Recompensar ou corrigir os danos daquilo que foi feito. É com tristeza que nós o fazemos, evidentemente. Não serve, nesta situação, nós tentarmos desviar a atenção para outras situações. Mas há muita gente do mundo que faz isto, há muita gente de altas posições que foram encontrados também fazendo isto, aquilo e aquilo outro. Não é por aí. O crente e o cristão tem que ter um comportamento e uma postura que seja diferente. Esta revelação, digamos assim, traz-nos algumas coisas que nós devemos pensar. Por um lado, nós recordamos aqui que a palavra de Deus nos ensina claramente que somos todos pecadores. Nós gostamos muito de fazer a distinção entre o bem e o mal, colocando-nos do lado do bem e colocando o outro do lado do mal. A verdade é que a linha, não é? Ou a separação, a barreira que existe entre o bem e o mal está dentro de cada um de nós. Nós nascemos e viemos a este mundo contaminados com uma natureza que é pecadora. Não precisamos ensinar o pecado a ninguém. As crianças não precisam aprender a desobedecer, elas não precisam aprender a fazer birra. Elas naturalmente irão fazê-lo porque já nasceram
com esta tendência. É importante que nós reconheçamos que qualquer um de nós, tendo em conta as circunstâncias e as oportunidades, poderíamos fazer coisas terríveis. Pela misericórdia de Deus podemos ter sido poupados e pela sua graça somos alcançados pelo seu perdão e podemos ser tocados pelo Espírito Santo para ir evitando o mal nas nossas vidas. Mas de forma nenhuma nós podemos encarar o mal e simplesmente dizer: uau, coisa horrível, como é que esta pessoa pôde fazer isto? Nós, se estivéssemos nas mesmas circunstâncias, faríamos o quê? Vivemos cada um a nossa própria responsabilidade, mas devemos ter esta consciência e termos este entendimento. Também é importante dizer aqui que o facto de ter-se encontrado isto que foi negativo, e que nós temos reconhecido o mal, não apaga todo o bem que foi feito. Tudo aquilo que foi realizado, tudo aquilo que foi anunciado, quando este homem foi usado por Deus para transmitir aquilo que era a verdade, ele o transmitiu e ele o fez. E aquilo que foi a verdade que foi transmitida do Senhor, que tem valor eterno, continua a ter o mesmo valor. Tudo o que foi feito não cai simplesmente, não se deita fora e faz-te conta que não houve absolutamente nada de bom, porque infelizmente houve estas coisas também. É importante percebermos isto, porque nós normalmente temos a tendência de fazer tanto um lado como para o outro. E sobretudo quando alguma coisa não está bem, é como se costuma dizer, deita-se fora a água do banho e vai o bebê junto. Temos que reconhecer aquilo que ficou de positivo e de uma mente que era sábia, inteligente e capaz, e que foi usada em muitos momentos para poder ser instrumentos de Deus. Não se trata aqui apenas de perseguição contra o Evangelho. É verdade que nestas horas nós gostamos de nos retrair e defender, mas parece que só se lembram de andar à caça das coisas no que diz respeito aos líderes evangélicos. Não podemos ter esta posição porque a verdade é que nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Nós não podemos nos esconder diante destas questões. Os servos do Senhor sabem que estão debaixo de escrutínio e precisam ter esta consciência no que diz respeito a esta situação para a sua resposta. Nós temos que ser, então, diante desta situação, tirar algumas conclusões importantes para nós. Creio que uma muito importante é nós sermos gratos por milhares de servos do Senhor que têm sido fiéis ao longo das suas vidas e que têm terminado os seus ministérios de forma santa, de forma correta, nos deixando um testemunho significativo que nós podemos guardar. E se existem, infelizmente, alguns casos em que nós olhamos e há coisas que mancharam significativamente os ministérios, também é verdade que nós encontramos milhares de servos do Senhor, cujo ministério foi com as suas deficiências e limitações, como todos nós, mas foram fiéis até ao fim. Foram servos do Senhor que servem de exemplo para nós e que nós podemos olhar para as suas vidas e tirar tantas e tantas lições proveitosas para nós. A palavra do Senhor nos diz que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E ele fez e escreveu coisas tão magníficas. No entretanto, ele foi culpado de adultério, ele foi culpado de uma série de coisas que foram erradas, ele sofreu as consequências daquilo que fez, ele não deixou de ser o servo do Senhor especial para quem foi feita tantas promessas e na linhagem de quem nasceu o Salvador. Isto também, em última instância, nos chama a ter cuidado com a nossa própria pessoa e o nosso testemunho. O Senhor chamou a atenção dos seus discípulos de que a nossa prática religiosa deve ser feita tendo em consciência a presença de Deus. Contrariando aquilo que era a prática dos fariseus, que essencialmente estavam preocupados com o que os outros viam, Jesus disse: nós temos que estar preocupados com o que Deus vê. Nós estamos na presença de Deus. E se tivermos consciência de que estamos agindo na presença de Deus, então nós não iremos fazer aquilo que pode servir de mau testemunho para os outros. O temor do Senhor é o começo da sabedoria. Ter consciência da presença de Deus, desenvolver e trabalhar de forma proposital esta presença faz com que nós tenhamos vidas mais sábias, vidas mais corretas. Que diante desta situação que nos entristece, seja esta a resposta dos nossos corações e a nossa postura possa ser encontrada diante de Deus correta. E então certamente será de luz diante dos homens.